Uma excelente tarde para você que acompanha agora em nosso canal no YouTube. Boa tarde para você, muito obrigada pela sua audiência. E a gente começa por aqui o nosso Jornal da Xodó, como sempre, com o comentário de quem entende do assunto. Eduardo Carvalho, comentários de quem entende do assunto. Hoje com um assunto polêmico. Muito boa tarde, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Alagoas, meus queridos brasileiros. E fora do Brasil temos também uma grande audiência. Eu preciso da sua atenção máxima, porque o tema é um tema polêmico e eu quero que você compreenda o que eu vou dizer, porque nós somos formadores de opinião. Em primeiro lugar, repudiar veementemente a violência brasileira contra os homossexuais e as suas ramificações por nomes. Veementemente somos contrários a esta situação brasileira de que, por discordância, você resolve matar aquele que pensa ou se comporta na sua interpretação diferente do que você crê. O Brasil lidera isso, Maria, e é lamentável. Nós repudiamos de maneira veemente toda forma de discriminação, toda forma de violência contra homossexuais, travestis, lésbicas, enfim. Agora, eu preciso também trazer alguns questionamentos e quero deixar claro que não sou homofóbico, porque estão criando termos no Brasil e a sociedade cala por isso e quem cala consente. Veja, a sociedade brasileira, ela vive debaixo de uma língua, né? Com a língua mãe, a língua portuguesa. E você tem lá quem é hétero e quem é homo, né? Homo único, hétero, né? Mais de um. Toda a vida foi assim. Hétero e homo. Toda a vida existiu hétero e toda a vida existiu homo. Isso não é novo, viu? Então, essas coisas são antigas. O comportamento homossexual, ele sempre existiu. Sempre existiu. Então não é algo novo. Questão de ser hétero, questão de ser homo. O que precisa ter entre ambos? Respeito. Eu acho que o respeito, que é diferente de concordância, não confundir respeitar com concordar, porque eu posso discordar de um homossexual, mas sou obrigado a respeitar o comportamento de quem quer que seja. Mas também vou exigir que o meu comportamento seja respeitado. Eu, como hétero, não quero ser que alguém, né, me conduza a ser homo. Eu sou o que eu sou, né? Cada um é, o que quer ser. Esse equilíbrio tem que ter. Você não pode pegar apenas uma palavra que só um segmento usa e fica assim: nós queremos respeito por sermos homo. Vocês têm o direito de serem respeitados, sim. Mas alto lá, viu? Respeito é mútuo. Não queiram também nos mudar. Eu não sou obrigado a pensar como homo pensa. Eu não sou obrigado a ser. Sou obrigado a respeitar. E lembrando, veementemente, sou contra toda forma de violência, viu? Agora, tenho algumas preocupações no Estado brasileiro. Porque confundiram respeito com concordância. O respeito não pode ser tirano. Quando você exige respeito por tirania, isso não é comportamento. Isso é perigoso. Porque você respeita por medo, né? Por medo de ser punido, por medo de ser preso. Isso é muito ruim. Porque isso, na verdade, não é respeito, é medo de. Não é? Agora, o que é que a gente assiste no Brasil? Uma tirania de comportamento. E às vezes isso também tem que ser levado a uma reflexão. Por exemplo, é um fake acreditar que toda esta violência contra homossexuais é produzida por religiosos. Eu já vi muito homossexual, de maneira muito taxativa, referir-se aos religiosos como se eles fossem intransigentes. Não se é intransigente não, querido. Não se pode generalizar não. Ninguém pode ser taxado por intransigente de confirmar o que se é. Eu vim de uma cultura
né? Pessoas vieram de culturas assim. Nós aprendemos de um jeito. Deus, pai, mãe. Nós fomos criados assim, está dentro de nós. Eu não posso mudar minha linha de opinião com medo de contrariar outra linha. Eu tenho que ser respeitado na minha linha. Né? Porque quando você só exige respeito do outro e você também não tem que respeitar o comportamento do outro, fica perigoso. Tirania de comportamento. Como fomos tratados no Brasil? Era por sexo, nunca foi por gênero, gente. Não é? Sempre foi sexo. E nunca foi gênero. Toda a vida não foi assim. Bom, nos últimos anos para cá, essas duas palavras parecem que entraram em contradição. Presta atenção, a palavra sexo é fisiológica. Sexo significa aparelho reprodutor, ou masculino ou feminino. Todo ser humano na face da Terra, ela tem hoje mais de 7 bilhões de habitantes. Todos têm sexo. Todos têm ou aparelho masculino, reprodutivo masculino, ou feminino. Aí criaram a outra palavra, eu digo, criaram a forma de expressão, viu? Palavra gênero. O que diferencia sexo de gênero? O sexo é visual. Algo que você constata, estar na pessoa, o aparelho reprodutivo. Nós, homens, nunca teremos útero, nunca teremos ovário, não temos vagina, não temos clitóris. Ou clítoris, né? Eu acho tão feia a palavra. Mulher sempre terá o aparelho reprodutivo feminino. Homem tem próstata, né? Tem testículos. Não tem como mudar essas coisas. Agora veja que discussão insana. Quando você sai de um campo para o outro, você está indo para um campo muito perigoso. Porque você não pode mudar a história da humanidade simplesmente por termos que não são científicos. Tem o sexo e tem o gênero. Todo movimento está sustentado no gênero. Aliás, o Brasil só fala de gênero e o problema do Brasil é que está esquecendo de falar de sexo. O gênero é opinativo. É algo que você opina. O sexo é algo visual que está na pessoa. Não tem por onde correr disso. Agora, temos que respeitar, sim, quem defende o gênero. Tem uma dificuldade nisso. O gênero, ele é pessoal. Você assume o que você quer ser. Agora, algumas considerações eu quero colocar. Por exemplo, querer ser e ser são coisas completamente diferentes. Querer ser e ser não é por gênero, gente. Isso a gente tem que refletir no Brasil. Porque ninguém inventa o que é, não é? Eu me vejo como. Sim, eu me vejo como é gênero, não é sexo. E todo o movimento está traçado exatamente nisso. Olha, eu me vejo como homem, eu me vejo como mulher. Sim, mas você não pode negar, mesmo que você se veja, que dentro do seu corpo tem um sexo definido. E que a sociedade não pode ser tratada também como preconceituosa, porque isso é que está equivocado na legislação brasileira, Mário. É que quando pensamos diferentes, nós somos criminalizados. Por aquilo que é óbvio, por aquilo que fomos ensinados. Né? O fato de eu me ver como, não diz, sim, eu me vejo como, sim. Mas o corpo tem uma estrutura sexológica definida. Ou de homem ou de mulher. Por que criaram termos? Recentemente, o movimento que está pregando muito sobre respeito, tolerância. Repara como as palavras são bonitas, né? Respeito, tolerância. Por que é que a lei só vai por um caminho? Por que é que quando o hétero é confrontado, parece que quem é hétero hoje está com medo até de se assumir, tem obrigação de dizer que concorda, respeitar é diferente de concordar, para não ser processado. Está errado. Quem quer ser homo, siga. Quem quer ser hétero, siga. O que a gente não pode agora, porque veja,
O que era, Mário, viu, meus queridos ouvintes? Apenas uma questão de gênero está impondo comportamentos. Eu dei um exemplo aqui, minha querida colega de trabalho, Mário Rodrigues. Você é mãe. Você sabia que esse movimento está defendendo a mudança do nome de mãe? Que não é mais para chamar de mãe, é para chamar de genitora? Que não é mais para chamar de irmão nem de irmã? Não é mais de pai, Daniel. Você que gosta de dar bênção ao seu pai, você olhar para seu pai e dizer, não, o senhor não é mais meu pai, o senhor é meu genitor. Você ter vergonha de olhar para seu pai. Você foi criado, né? Eu vejo até hoje, você dá bênção desse tamanho. Mas você ser obrigado a mudar o nome de mãe, de pai, porque alguém da sociedade resolveu assumir o gênero e não o sexo, e achar que nós temos a obrigação de correr por esta linha. De chegar para as crianças, não, elas vão definir o que vão ser amanhã. Nada disso. Elas já são hoje o que são. Dentro delas tem um aparelho ou sexual masculino ou feminino. Que história é essa? Que respeito é esse impositivo? Quem não pensa por esta gramática está errado. Ou é homofóbico, é os termos, né? Homofóbico. Isso não é homofobia. Não podemos ser tratados como imbecis. Nós não somos imbecis. Cada um tem o seu comportamento. Gênero é comportamental. Sexo não é comportamental, Mário. Sexo é sexo, não tem como. Acesso ao SUS. Foi a recente confusão agora. Os travestis, gays, lésbicos, tudo bem. Tem direito ao SUS? É claro que nós defendemos que sim, gente. Tem que ser tratado como cidadão ou como cidadã. Aliás, não sei nem se eu posso usar esses termos, né? Porque eles mudam tanto de nome. É para ser tratado como cidadão ou cidadã. Claro. Agora, tem coisas que não dá. Por exemplo, o indivíduo que tem o sexo masculino vai exigir do SUS ir para um ginecologista, se você é um homem, fisiologicamente falando. Qual é o crime que existe aí, gente? Do médico dizer, não tem como, filho. Eu trato de útero, de ovário, de vagina, não dá. Ah, não, mas aí é homofobia do médico. Não é homofobia do médico, gente. Bota a cabeça para pensar. Então o que eu estou percebendo é que nós temos que respeitar o gênero, mas quem está defendendo o gênero está extrapolando o comportamento dos demais. Nós temos que respeitar a mudança, né? A maneira de cada um ser, e respeitamos. Este jornal aqui, quantos travestis nós já entrevistamos? E temos que seguir sim, respeitar como cidadão, tratamos bem como cidadão. Talvez eu tenha sido o único religioso desse estado que defendi que a Linda Brasil tinha direito sim de ter o dia do orgulho, de que quer que seja. Defendi isso aqui. Agora, respeito não é concordância. Todos nós temos uma formatação dentro de nós, não é? Então, como devemos criar os nossos filhos? Não precisamos mentir para eles. Não temos que ter vergonha de dizer Deus te fez um homem ou mulher. Não temos que ter vergonha disso, não. Mas ensinar a eles que quem pensar diferente, eles respeitem. Mas não temos que ter vergonha de dizer para os nossos filhos que não querem ser homo, que querem permanecer como héteros, que eles têm direito sim de serem héteros. E repudiar veementemente serem chamados de homofóbicos por pensarem diferentes. Que história é essa? Que imposição é essa? Quando eu penso diferente eu sou homofóbico? Então são essas questões no Brasil. Agora estão lutando para retirar o nome de mãe. A senhora me imagina, a senhora que está me ouvindo. Seu filho, seu neto, chega na sua casa, benção minha mãe, benção minha avó. Agora não é mais mãe, é minha genitora. Ora, meu querido, que mudança é essa? Por que que nós temos que mudar tudo? Porque um segmento está pensando diferente. Você imagine, Maria, você vem de uma cidade do interior, onde os valores são mais fortes, né? Onde você não pode chamar a mãe de você, nem de pai de você, porque senão o tapa é na cara, lembra como era, né? Nós fomos criados assim. Cultura você não muda, gente. Cultura, processo cultural é lento. E sabe o que é que estão pregando? Que modernidade é mudança de tudo. Isso não é modernidade. Tem coisas que elas serão fixas, taxativas na nossa vida, que não podem mudar por valores. Os valores nós levamos. Então, para que haja um equilíbrio,
Somos veementemente contra toda forma de discriminação, de racismo, de homofobia, mas também somos veementemente contra que tentem nos doutrinar dentro das nossas compreensões. Porque ser humano, ciência, e eu desafio aqui qualquer cientista do Brasil e do mundo, desafio a provar que gênero é científico. Até hoje, século XXI, não tem uma tese. Agora, respeito sempre. Respeitar sempre. Que a sociedade aprenda o caminho do respeito. Não fiquem mudando tudo e nos obrigando a acatar as mudanças de vocês e ainda nos taxarem de homofóbicos quando vocês é que mudam. Minha mãe vai ser sempre minha mãe, não vai ser nada de genitora. Meu pai vai ser meu pai, não genitor. Não muda o nome dos meus irmãos. Porque não temos vergonha disso. Nem precisamos disso para existir. Eu trouxe esta palavra polêmica. Conversei com o meu diretor, com a minha colega de bancada. Porque entendo que como comentarista não posso me excluir de nada. Comentarista não pode ser medroso, não pode ser frouxo, tem que ter coragem de falar o que pensa. Com respeito, como até agora me conduzi. Agora, respeito é mútuo. Não mudem lá querendo que todo mundo mude cá. Isso é intransigência de comportamento. Não queira transformar toda a sociedade brasileira em homofóbico. Respeita o direito de quem quer ser hétero ser, sem que com isso passe por constrangimento. Porque se eu não pensar hoje diferente, eu aqui sou homofóbico. Ora, não sou Almeida Lima, mas alto lá, não é? Respeito é mútuo. E tenho autoridade para falar no assunto, porque trato todos, independentemente do gênero, com respeito. Boa tarde. Eduardo Carvalho. Comentários de quem entende do assunto. Jornalismo com credibilidade, prestação de serviço. Esse